Desafio, né? Falar depois aí de todo mundo, tanta gente tão boa. Mas eu vou contar um pouco a minha história aqui, né? E contar um pouco a minha história como pastor e o que eu, em algum momento da minha vida, acabei indo fazer, mas no meio do caminho eu não consegui fazer do jeito que eu achava que eu podia fazer. E aí, em seguida, eu consegui, acho que equilibrar, né? Um livro que me abençoou muito foi A Treliça e a Videira, equilibrar isso na minha vida. Abra a sua Bíblia, você que trouxe ou ligue a sua Bíblia, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao 10. Deixa ela aberta, eu vou contar a minha história aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ler, mas você já está com ela, com o texto aberto aí, tá bom? Nós estamos aqui pensando na conferência, e agora, o que a gente faz, né? A igreja, são programas ou são pessoas, né? Eu comecei uma igreja porque eu estava membro da primeira igreja batista em Rio Bonito, meu pai pastor lá há muitos anos, morando muro com a igreja, e eu vou para o seminário, e eu sinto o chamado de começar uma igreja. Eu começo uma igreja com 4 pessoas, a Ana Flávia é grávida do Theo, e eu tive uma ideia muito interessante, porque eu passei muitos anos numa igreja, a primeira igreja, e dali eu fui para a igreja de Moça Bonita fazer estágio. Vocês veem como eu sou um rapaz bonito, eu saio de Rio Bonito e vou para Moça Bonita, né? Eu saio de Beautiful River e eu vou para Lady Beautiful. Não é isso? Tá certo aí, o pessoal do inglês? Me ajudem aí. E saio de uma igreja meu pai chegou lá, devia ter 300 e poucos membros, trabalhando, já devia estar com uns 600 membros quando eu saio. Eu vou para Moça Bonita, cheguei lá, tinha 1.600 membros, pastor Davi Baeta, né? Obrigado, Xará. Então lá estava, e eu comecei a ficar cansado de ter tantas atividades, e eu gostando tanto de evangelizar e achando que isso estava me atrapalhando. Quando eu parava para olhar a minha agenda, era muito fazendo coisas e pouco tempo com pessoas. Então eu falei, eu vou começar uma igreja, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Quem me conhece sabe que meu jeito é assim, Deus me fez assim. Eu não sou a pessoa que eu vou querer que você mudar você. Eu vou dizer, eu estou indo por aqui, eu estou enxergando isso aqui, vou tentar fazer você enxergar, mas eu não vou, faz parte da minha natureza, eu não vou ficar querendo mudar nada na sua vida, Deus que vai fazer isso. Então vai eu começar uma igreja. Então eu vou começar uma igreja, porque aqui eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, não vou chegar aqui dizendo, eu quero mais evangelizar do que ter programas. Então começo em 2005, orando, caminhando pelo bairro, pedindo a Deus. Todo mundo que eu olhava eu queria evangelizar, falava, chamava para minha casa, pregava o evangelho. Daqui a pouco, quando foi no ano de 2007, nós tínhamos 22 pessoas. E aí nós, então, começamos a igreja começa em 2007. E esse aí é o boletim informativo, viu, Roberto, da Igreja Batista Orla Rio. Em 2007, olha como é que a gente estava. Eu inventei lá um negócio de um ciclo de compromisso, SOS do carinho, Dia da família, tinha o Fortalecer. Isso aqui era um evento que a gente fazia aqui na Serra do Capim, que eu trazia gente para cá, para a gente passar um fim de semana. E eu descobri que esse evento começou a atrapalhar o evangelismo, porque as pessoas, elas, ao invés de evangelizarem, elas chamavam as pessoas para, você tem que ir no Fortalecer, entende? Que era um evento com esse objetivo mesmo, né? A gente estava começando um novo horário à noite, de celebração, ou seja, a igreja já estava, grupos pequenos, naquela época comecei grupos pequenos, encontro com os líderes, você vai vendo, e aqui, pequenininho aqui, mais eventos, ainda botei ali, não cansado, ou seja, a igreja com 3 anos, já eu que comecei uma igreja para ficar focado só no evangelismo,
só em pessoas, com 3 anos. Olha o boletim da minha igreja de 2010, da minha antiga igreja, 2010, né? E então isso, né, começou a mexer comigo. Eu mesmo não consegui, né, fazer isso. Então a gente sabe, né, que hoje, essa é uma pesquisa da Junta de Missões Nacionais, o número de pessoas, cada quadradinho desse representa, corresponde a um quadrado desse, né, a 10 mil apartamentos. É porque não está aparecendo, mas aqui eu acho que é 2010, aqui 2022, que está aqui embaixo aqui. Olha como cresceu o número de pessoas que moram, que hoje elas moram em apartamentos, né? E aí como é que a gente faz? Aí eu vou lá, vou ler o livro do nosso querido, cadê? Aqui, né? O Robert Coleman, que escreveu muito bem sobre evangelismo. Ele vai dizer: o método de Deus são as pessoas, né? Mas eu descobri que o método das pessoas, o meu método qual era? Programa, né? Então, né, pensando nisso, olhando, a gente começa a pensar, eu comecei a refletir, o que é a igreja? A igreja é um encontro, né, de pessoas, é um ajuntamento, né? A igreja é quando a gente está junto, um grupo de pessoas, sai aquele movimento bonito, Atos capítulo 2, vamos na conferência Atos, a igreja sai naquele movimento, todo mundo animado, evangelizando, mas logo, logo, lá na frente, o que precisa, gente? Olha, os apóstolos, as pessoas começaram a se converter, aquele movimento bonito, começou a ter doação de dinheiro, os apóstolos começaram a receber dinheiro, pega aquele dinheiro, faz o que com aquele dinheiro? Deixa aqui, quem precisa pega, quem não precisa deixa para o outro que precisa. Não, logo, logo a gente precisa de uma instituição. Logo, logo a gente precisa institucionalizar, né? Então, a gente precisa de que tenham pessoas. Só que, como estava a igreja que eu comecei com 3 anos de idade? Está dando para ver? Está passando aí? Como que eu estava com 3 aninhos de idade na igreja? Cheio de programas, já não evangelizando tanto, chamando gente, pelo amor de Deus, venham me ajudar. Reclamando com todo mundo, bravo. Aí quem saía de alguma coisa, eu ficava bravo, ficava zangado, ficava com raiva, chamando as pessoas. Por quê? Porque eu estava tendo que dar conta disso tudo aí. Era muita coisa para dar conta, né? Num organismo pequenininho. E a gente caminhando assim, né? De uma maneira que eu passei a descobrir que a estrutura, e descobri isso, como eu disse aqui na minha introdução, talvez na minha experiência, ela é necessária. Jesus, quando conta como vai funcionar a videira, a vinha dele no mundo, quando ele conta aos seus discípulos, ele usa a metáfora da vinha, e ele está dizendo ali que vai funcionar sem ele, mas a videira ela tem uma treliça, que precisa dela. Então, a maneira, a estrutura, eu descobri isso, a estrutura eclesiástica, ela existe para o ID. Ela existe para que a gente consiga avançar, né, e salvar o mundo, não o contrário. Então, a igreja ela deve sempre caminhar, né, olhando a sua estrutura, para que ela colabore com o ID de Jesus, e não o contrário, como com 3 anos de idade, numa igreja que começou um projeto missionário, evangelístico, um pastor que ama missões, vocês viram ali, conexão missionária, evangelizando, fazendo tudo, mas daqui a pouco estava pesado. Então, a igreja caminha assim. Agora, a pergunta é, por que a gente gosta tanto de programa? Por que eu gosto tanto de programa? Por que você gosta tanto de programa? Porque nós acreditamos que as pessoas vão chegar aqui bebês na fé, e nós vamos apresentar para ela um programa, e ela vai entrar ali nesse programa, Deus vai agir, e do outro lado ela vai sair um crente o quê? Maduro. A gente acredita nisso. A nossa escola talvez seja essa. E aí, né, o que é então viver igreja?
Eu vou ler aqui a carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, e quero fazer aqui algumas considerações importantes, tá? Posso ler? Posso ler antes que você durma, sim ou não? Isso aí, o pessoal está aguentando firme aí. Diz assim a carta do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês. Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Algumas versões dizem trabalho duro. Não sei se você está lendo nessa. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Que Deus abençoe. Que palavra bonita do apóstolo Paulo e muito carinhosa. Eu sempre tive uma ideia do apóstolo Paulo, em algum momento da minha vida eu tive uma ideia do apóstolo Paulo como alguém muito tratozão, plantando igreja, e vamos lá, e passa por cima, ainda bem que tinha Barnabé, né, e tal. Mas quando você vai lendo as cartas do apóstolo Paulo, você encontra muito amor, muito carinho, muito afeto, muito respeito, muito zelo, muita integridade. E aqui em Tessalônica, né, o apóstolo Paulo havia passado por uma situação muito difícil. Atos capítulo 17 conta a história de quando ele vai começar essa igreja. Ele começa essa igreja, 3 semaninhas dessa igreja começada, vem uma perseguição. Alguns judeus se endureceram, ficaram duros, se revoltaram com o apóstolo Paulo e com o nascimento da igreja, com a pregação do evangelho. Outros se converteram, foram até a casa de Jason, pegaram Jason, levaram para as autoridades. E aqueles irmãos daquela igreja chegaram para o apóstolo Paulo e falaram: Paulo, você tem que ir embora. Você tem que ir embora daqui. Está ruim, você vai morrer, vão te matar. E o apóstolo Paulo sai fugido, depois de plantar uma igreja com 3 semaninhas. E, se você conhece a história, o apóstolo Paulo tenta retornar a Tessalônica, mas ele diz que Satanás, né, o impediu de voltar. Ele envia Timóteo. E Timóteo vai lá a Tessalônica, está lá com os irmãos, e por incrível que pareça, a mensagem, o anúncio do evangelho, a conversão daqueles irmãos, aquela igreja tão novinha, ela novinha, ela resistiu. E Timóteo dá o relatório ao apóstolo Paulo dizendo: olha, eles resistiram, eles estão firmes, eles são crentes, né? Aquilo que o pastor Wagner contou ontem aqui, mas você tão novinho já vai liderar uma igreja recém-começada. Por quê? Porque teve conversão, teve nova vida. A gente às vezes fala que Jesus é tudo, mas na hora que a gente vai praticar que Jesus é tudo, quem tem Jesus tem tudo, não tem falta de nada, a gente às vezes olha para alguém e começa a dizer que está faltando alguma coisa na vida dele. E a gente, como eu disse, né, quer colocar mais algumas coisas. É lógico que precisa de ajuda, de apoio, de discipulado, que estamos ouvindo aqui, mas o princípio é esse. Já tem, você já é um novo crente, você já tem Jesus, você não tem falta de nada. E o apóstolo Paulo está ali dizendo, né, contando e mostrando, e escrevendo para aqueles irmãos o amor que ele tem por essas pessoas. Então, ser igreja é amar pessoas, amar os de dentro, amar os de fora. Às vezes as pessoas
que mais nos machucam são as pessoas de dentro. Às vezes, por uma situação de trabalho ministerial, na missão, a gente fere pessoas ou é ferido. Mas igreja é lugar onde a gente precisa viver dessa maneira. E o apóstolo Paulo está falando isso. Viver igreja é trabalhar arduamente, né? Trabalhar duro, no poder de Deus e pela transformação das pessoas. Tudo que nós fazemos como igreja, toda a nossa estrutura para o ID, as escolas, a música é uma ferramenta extraordinária, os ministérios, eles vão colaborando para que a gente chegue então e veja a vida daquela pessoa transformada. É uma colaboração. Então, viver igreja é trabalhar dessa maneira. E viver igreja, olha que interessante, é ter saudade de estar junto. Sabe? É interessante como que a gente está aqui, ontem veio um grupo aqui grande, hoje sábado, todo mundo, acho que não tem ninguém à toa aqui na vida, assim, né? Que não tem nada para fazer. Todos vocês têm coisas para fazer, têm atividades, mas vocês de alguma maneira deixaram suas atividades, estão aqui, e é tão bom estar junto. Você já deu uma olhada para o lado? Olha para o lado aí, olha para o seu irmão, olha nos olhos dele, olha o nariz dele aí. Olha como é bom a gente estar perto, olha como é bom o sorriso, né? Olha como é bom o ajuntamento, né? O apóstolo Paulo está falando aqui que desse afeto, dessa afeição, né? Como que isso nos energiza, como isso nos deixa bem, né? Como que é bom, a gente sente falta desse ajuntamento. Gente, eu estava na pandemia 2020, Igreja Batista Orla Rio, a gente estava num lugar, eu pastor lá no Flamengo, depois de quase 14 anos montando e desmontando igreja todo domingo, até hoje eu não sei como é que eu aguentei isso, não sei mesmo. Eu olho para trás assim, parece que passou, mas foram quase 14 anos, todo domingo montando e desmontando igreja, e num lugar que você, num ano, batizava um. E às vezes aquele um, quando ia batizar, que ia dar uma alegria danada na gente, no dia ainda ele corria e faltava. Depois de estudar, ver, era assim, né? Eu lembro que eu ia fazer um batismo na praia. Falei, hoje na praia vai ser sensacional, e Deus vai fazer algo maravilhoso aqui. E depois de 4 meses lá, estudando a Bíblia junto, e poxa, na praia é um testemunho muito grande. E eu vou fazer apelo, e vai ser aquela coisa maravilhosa. Cadê? Não liga, não atende, não some, a pessoa sumiu. Passamos por isso. Pastor Renato, na Europa, tem umas histórias assim também, né, pastor? Pandemia, eu estava bem triste em 2021. Depois desse período, conseguimos um lugar para a igreja estar. Finalmente parei de montar e desmontar a igreja, um lugar bom na Praça São Salvador, animado. Daqui a pouco, pandemia para tudo. Eu reunia com a diretoria online, gente, vamos voltar. Pastor, não dá, não tem uma janela aqui, era uma academia, funda assim, era uma academia, e não tinha uma janela, só tinha abertura aqui. E o pessoal, algumas igrejas voltando, o pessoal, pastor, a igreja voltou, eu estou com saudade de congregar. Eu falava, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. E falando Deus te abençoe, ficando já triste. Um dia, pastor Roberto me liga. Pastor Roberto me liga, eu estava muito triste. Me chama para ir lá na Segunda de Campos com o pastor Wagner, que estaria lá. Eu estava tão triste que eu falei, eu não vou não. Eu não vou não. Ele ligou de novo no outro dia, insistiu comigo. Vamos, pastor, vamos. Eu passo aí, te pego. Falei, não vou não, Roberto, não vou não. Rapaz, eu vou passar na sua porta, eu vou almoçar no Quilomania. Você é meu convidado, vai lá. Deus estava usando. O vídeo do barco, quem já viu o vídeo do barco aqui na igreja? Eu conheci lá. Só eu e Deus sabíamos como eu estava.
já querendo pendurar até minha batina. Igreja esvaziando depois de tantos anos de luta, gente indo embora, voltando àquela luta e eu sem saber quando que voltaria. Então, aquela vontade de estar junto. Quando eu fui lá, tudo de máscara ainda, 2021, participei daquele negócio, Deus usou aquilo. Eu falei, dá para ser igreja na pandemia também. Dá para voltar. Né? E a gente vai vendo, né, que, e como o apóstolo Paulo tinha, né, a afeição pelas pessoas, a vontade de estar junto. Então, igreja é quando nós conseguimos ser igreja, sabendo que temos uma estrutura. Porque quando eu começo a Igreja Batista Orla Rio, eu queria só a videira. A videira funciona sem a treliça, gente? Sim ou não? Quem aqui sabe? Funciona, funciona. Só que ela funciona mal pra caramba. É por isso que é não, né? Ela funciona. Fica no chão, fica feia, é pisada, dá bicho. Mas você vai lá, você vai catar lá uns frutinhos lá. Agora, quando bota a treliça, ela fica linda. Agora, qual é o nosso desafio? A gente acaba gostando tanto de programa que a gente começa a querer só ficar no programa. Então, como já foi dito aqui, a igreja, quando ela começa a funcionar nos lares, nas casas, quando ela está funcionando nas células, a gente começa a compartilhar a vida, a ter gente, a compartilhar, a estar perto. A gente vê o ajuntamento, a gente está ali vendo os rostos das pessoas, né? E a gente começa a entender a importância da instituição para que ela nos ajude no ID, para que ela possa equipar as pessoas. É tão bom saber, as pessoas que estão chegando novas na igreja, elas falam assim para mim, às vezes estão indo na célula, falam, pastor, o que eu tenho que fazer na igreja? Como é que eu posso? Eu digo assim, olha, você precisa da escola bíblica dominical, você precisa ir, a pessoa está começando, gente. Ela não tem agenda, domingo ela ia para o clube, né? Ela fala assim, ó, você vai à escola bíblica. Eu posso ir na escola bíblica e depois ir embora? Pode. Mas você precisa ir a um dos cultos. Nós temos cultos quarta-feira, culto de estudo bíblico. Nós temos 2 cultos no domingo. Nós temos culto jovem. E a pessoa começa ali. Então é tão bom ter isso. É tão bom ter uma escola. É tão bom, hoje nós temos aqui na igreja o nosso eixo missional, né? A instituição. Agora, eu não posso achar a pessoa falar, pastor Tiago, a pessoa passou pelo eixo missional e não mudou de vida. É o eixo missional que vai mudar a vida da pessoa? Claro que não. É Jesus. É alguém junto. Então, a gente caminha dessa maneira. Amando a Deus, amando pessoas, fazendo o quê? Discípulos de Jesus. É assim que nós vamos caminhando. Então a gente vive assim nas células. Vamos falar juntos? Portanto, Mateus 28, 19, 20. Indo, batizando e ensinando a obedecer. E o resultado é multiplicação de quê? Discípulos, de líderes, tá bom? Olha aí, ó, o pessoal indo aí, ó. Olha que bonito. Durante a semana, a nossa igreja hoje tem em torno aí de 300 a 350 pessoas reunidas, né, nas casas, nos lares, né? Algumas fotos aí. Desculpa se eu não botei você, a sua foto aí. Olha ali, ó, o pessoal lá em Três Córregos, animado. Olha que imagem bonita aí, ó. Olha que legal. Né? Aquela imagem ali, ó, aqui, ó, Carol e João. Carol foi batizada em dezembro do ano passado.
Carol está aí hoje, João está ali, né? Carolzinha não está aqui. Abriram a casa dele agora, vão receber célula. Passaram quase 1 ano com Gustavo e Michele, ali ombro a ombro com eles, né? E agora já são líderes em treinamento, estão abrindo a casa deles, vai estar lá o José Renato, a Miriam, né? Novos líderes chegando. A igreja vai também fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí que imagem bonita. A igreja também batiza fora, tivemos batismos em Marajaí. E a igreja também vai ensinando a fazer o quê? A obedecer. Obedecer a quem? A Jesus. A igreja vai caminhando assim, ensinando a obedecer. Essa aí é a primeira turma, célula protótipo. Está aqui, ó, os certificados. Tá aí todo mundo aí, ó, da primeira turma. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem pegou o certificado aqui? Quem é esse aqui? Nosso pastor estava lá, né? Na turma também, ensinando a obedecer. Depois disso já foram 8 turmas do Lidere e nós seguimos caminhando assim. Tá bom? O resultado, quinta-feira nós tivemos a multiplicação da célula Betel. Quinta-feira foi anteontem. E a célula Betel, se você ouvir a história, né, o Mateus está ali. Vem aqui, Mateus. Vamos orar pela sua vida. Vem aqui, Gustavo, supervisor. Você que vai orar por ele. A célula Betel, ela passou 3 a 4 meses com Renan, Carol e a Crícia, os 3 se reunindo e ninguém ia. Vocês precisam ouvir eles contando isso. É a coisa mais linda, né, pastor? Eles contando, e eles tiravam a foto, os 3 lá, 3 ou 4 meses. Ninguém ia. Mas eles estavam ali, orando, crendo, fizeram o eixo missional, vindo aqui, sentindo as angústias. E daqui a pouco começou a ir, daqui a pouco veio o batismo do Diogo, convidado do Renan, batizou, estudante aqui na faculdade de medicina. E Deus foi usando aquilo, foi usando. E nós tínhamos aqui, acho que quase 50 jovens, né? Eles não estão aqui hoje, mas estão por aí, tá, pastor Wagner? Sentimos falta deles aqui, mas estão por aí, né? Alguns estão trabalhando, não estão podendo vir. Que foram na multiplicação da célula, o nosso novo líder aqui, com um novo lar anfitrião também. Então, é isso é viver igreja. Vamos viver igreja intensamente, gente? Sim ou não? Vamos viver, é tão gostoso isso. Vamos ficar de pé. O Gustavo vai estar orando aqui, vou passar para o Tiago Constâncio, ele para fazer aqui os finalmente, tá bom? Vamos orar. Pai eterno, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que ouvimos, Senhor Deus, desde ontem à noite, essa manhã, essa tarde, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque vimos ali a multiplicação da célula Betel, que agora vai virar agora também, né, multiplicar para a AP 320. Abençoe o Mateus, ó Deus, que tomou essa disposição, ó Deus, de poder ser líder nessa nova célula. O ajude os líderes de treinamentos, anfitriões, Pai, para que alcancemos, ó Deus, através dessa célula, mais pessoas para Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que ouvimos aqui agora à tarde. E, Senhor Deus, nos ajuda, Deus, a ser uma igreja, ó Deus, que use as estruturas para alcançar novas vidas. Não pessoas que estão aqui para sustentar uma estrutura, mas que nós possamos, ó Deus, avançar, seguir. E como essa multiplicação da célula Betel possa acontecer com todas as células aqui. Ajude então os líderes a formar novos líderes. Ajude as pessoas das células a convidarem, ó Deus. E, ó Deus, converter o Senhor fará através do seu Espírito Santo. Nós colocamos, ó Deus, nossas vidas à disposição do Senhor para isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.